desperta, que nos liberta. Nós queremos, meu Deus, cultuá-lo nesta manhã. Nós queremos engrandecer. Nós queremos te dizer que Tu és Deus bendito, que Tu és Deus que reina, e não há outro além de Ti, Pai, e que a nossa alma deseje mais. Por isso nós estamos aqui como igreja reunida, para te dizer: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Papai querido, e nos apresentamos diante do Senhor nesta manhã. Te rendemos graça, te bendizemos, te louvamos com os nossos louvores, te louvamos com tudo aquilo que somos. Nos achegamos a Ti, Senhor, e queremos celebrar com júbilo nesta manhã. Nós queremos servir a Ti com alegria. Nós queremos estar diante do Senhor com cânticos. Nós queremos dizer que Tu és Deus, que Tu és o Deus que nos fez, Tu és o Deus que nos criaste, e nós somos, meu Deus, do Teu rebanho. Tu és o nosso pastor amado. E nós queremos entrar, Senhor, nesta manhã, por essas portas, com ações de graça, render-lhe graça e bendizer por tudo aquilo que o Senhor é, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, de geração em geração. A Sua fidelidade sempre nos alcança. Por isso, Senhor, nós nos alegramos em estarmos juntos. Te dizemos: Tu és santo, 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 santo. És o Senhor. Te agradecemos pela semana que tivemos, ó Pai. Te agradecemos por cada momento, por cada segundo, por cada minuto que tivemos da nossa vida, em que o Senhor nos proporcionou livramentos, em que o Senhor nos proporcionou, meu Deus, bênçãos sem medidas, em que o Senhor esteve conosco, em que a Tua mão esteve estendida conosco, nos ajudando, nos auxiliando para que nós estivéssemos aqui hoje. Te agradecemos, Senhor. Que haja em nós, ó Deus, um espírito sempre alegre, um coração quebrantado, um espírito voluntário. Que Tu nos rendemos graça diante do Senhor nesta manhã. Que apresentemos ao Senhor nossos louvores com um aroma suave e agradável diante da Tua presença. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Toca-nos, ó Deus, nesta manhã. Nós queremos sentir um toque de graça, de unção. Nós queremos sentir o mover do Teu Espírito a falar conosco. Nós queremos, meu Deus, sentir as maravilhas do Teu poder nesta manhã. Nós queremos ser libertos, nós queremos ser transformados, nós queremos ser renovados. Nós queremos, meu Deus, queremos o Senhor. Queremos que o Senhor nos encha de Ti. Queremos estar transbordados da Tua unção nesta manhã. Que o Teu reino venha, Senhor. Que o Teu reino venha sobre nós nesta manhã. Que a Tua glória encha este lugar, meu Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, agora que nós oramos, eu convido a igreja a ficar de pé. Graças nós te damos. Você já cumprimentou o seu irmão hoje? Você já o saudou e disse: a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Saúda o seu irmão, dê a ele um abraço, um bom dia, cumprimente, dê um sorriso para ele, diga que, oh, que bom, que maravilha poder estar aqui junto com você. Graças a Deus. Aleluias. Nós somos uma igreja unida. Nós somos uma igreja que pregamos a comunhão, que nós pregamos o amor, que temos que nós somos parte do corpo de Cristo. Estamos unidos e reunidos na presença do Senhor nesta manhã. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos celebrar com júbilo e alegria. Vamos render graças e adoração nesta manhã. Alegrai-vos, alegrai-vos e bendizei ao Senhor, porque nós estamos aqui. Aleluia.
dela bastante importante. Faça nessa parte a sua oração. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Que em nome de Jesus nós possamos ter esse desejo, né? E possamos expressar nas nossas orações o desejo de estar na sala do trono. Porque a nós, com a morte e ressurreição de Cristo, foi nos dado acesso ao Santo dos Santos. Aquele véu que nos separava foi cortado de cima a baixo.
sala do trono. Leva-nos, Senhor, à tua presença. Nós queremos, Senhor, que teu Espírito Santo está presente neste lugar. Nós queremos que a tua presença é real. Manifesta, Senhor, a tua presença em cada um de nós. Que os enfermos, os feridos de alma sejam curados, sejam sarados. Em nome de Jesus, aqueles que entraram aqui tristes, aqueles que entraram confusos, aqueles que entraram, Senhor, com qualquer problema, preocupação com a família, preocupação com a vida financeira, preocupação com os filhos, em nome de Jesus, o Senhor, teu Espírito Santo, que é o Consolador, consola. Tu és o Deus de Jeová, Rafa, o Deus que cura, tu és o Deus o Todo-Poderoso. Nós fazemos desta canção a nossa oração. Leva-nos, Senhor, à sala do trono, em nome de Jesus. Deus tomar assento. Graças a Deus. Nós temos um livre acesso ao caminho, a sala do trono do Senhor. Nos é ofertada uma mesa da graça. E é muito bom. É muito bom poder saber que nós somos participantes. Se você ainda não sente isso na sua vida, se você ainda não compreendeu que você faz parte da mesa da graça de Deus, você não está excluso. O Senhor te convida a estar sentado. A mesa é posta. A graça de Deus é dada gratuitamente para nós. Não importa o que digam, não importa o que pensem, o Senhor nos oferta sobre misericórdia e sua graça. Aleluias. Aleluias. Nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus, por estar conosco nesta manhã. Graças nós te damos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o 16. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Amém? Tem como epígrafe as instruções para os 12. Perdão, a escolha dos 12 apóstolos nos seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu filho, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, ficai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outros a vossa paz.
Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos vigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Graças a Deus. Senhor, a Tua palavra nos é dada hoje. Nós entendemos que somos enviados pelo Senhor, que somos escolhidos, que somos revestidos pelo Teu Espírito. Nos ensina, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para cumprir o Teu lead. Fala conosco nesta manhã, dá-nos o discernimento, crie em nós, meu Deus, o zelo que nós precisamos em Te servir com amor, com gratidão, entendendo que nós somos instrumentalidades do Teu Espírito. Nós queremos ouvir da Tua palavra nessa manhã. Ministra nos nossos corações. Traz a direção a cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar novamente ao Senhor. Nessa manhã eu convido você a não ser um espectador do culto, mas ser um participante. Ficar de pé, sim, levantai, movei os seus corpos, levantai suas mãos, abrir as nossas bocas, louvai o Senhor com alegria, com júbilo. Se vocês quiserem bater palmas, dar louvor, dar glória, fazer isso. Nós estamos na presença do Senhor, e onde a presença do Espírito há liberdade, até a tristeza salta, pula de alegria. Graças a Deus, aleluia. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz dos dias, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
tem impedido a sua vida profissional, a sua vida familiar, por acaso tem algo te aprisionando, em nome de Jesus, que essa pedra seja removida, porque o Cristo é a própria vida. E assim como Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte, Ele é capaz de ressuscitar os sonhos, Ele é capaz de ressuscitar ministérios, Ele é capaz de ressuscitar alegria, não importa há quanto tempo ela esteja morta, há quanto tempo ela esteja dentro de uma presa, aprisionada por uma pedra, em nome de Jesus. cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isso é continuamente. Quando eu conheci essa canção que nós vamos cantar agora, faz um questionamento que eu nunca tinha feito, mas que eu achei interessante. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem que os fazem cantar ininterruptamente? Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você já parou para pensar o que é que eles veem? E você também sabia que, pelo menos em uma pequena porção, uma pequena proporção, nós também podemos ver e sentir. Aleluia. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Que nessa manhã, se não houver, que seja gerado o desejo de ver mais e mais da glória de Deus. Só quero ver você.
fácil saber o que precisamos corrigir. Quando estamos diante de Ti, os nossos pecados que são grandes encontram a Tua graça, que é infinitamente maior. Os nossos erros que são muitos encontram, Senhor, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos ver a Ti, queremos viver para Ti, queremos, Senhor, nos encontrarmos contigo todos os dias. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilha, hein? Podemos louvar o nome do Senhor e ainda temos a gratidão de termos um irmão que nos serve durante o culto, que nos oferta água. Graças a Deus. Diz que oferecer água para o pastor é um ministério profético. Graças a Deus. Queridos, esse é o momento que nós tiramos esse período para intercedermos. O momento em que nós oramos por várias causas. Eu queria convidar a igreja que intercedêssemos, orássemos. E nessa manhã nós vamos orar por Brumadinho, pelo desastre que houve na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Nós oramos na semana passada, nós permanecemos essa semana em oração. E eu quero pedir à igreja que clame, que se sensibilize, que ore pelas vidas que estão em Brumadinho. Vamos orar também pelo congresso que será em março. Vamos orar pela santificação das nossas vidas, pela comunhão dos membros. Então eu convido você, vamos orar e vamos pedir a Deus pelo estado de Minas Gerais, pela cidade de Brumadinho, pelas vidas que sofreram esse desastre, pelas famílias que tiveram perdas incalculáveis, por parentes que não voltarão mais, por seus bens que foram tirados, pela dor que ainda deve estar muito grande nos seus corações, pela situação em que eles devem estar pensando, e agora? Como serão as nossas vidas daqui para frente? É importante que nós, enquanto igreja, nos sensibilizamos, que sintamos a dor do próximo, choremos com quem chora, nos alegramos com quem está alegre. Então ore, peça ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus estenda da sua misericórdia, do seu favor, da sua graça, Senhor, sobre a cidade de Brumadinho, sobre as pessoas que estão neste local, as pessoas que sofreram essa fatalidade. Meu Deus, que no nome de Jesus, ela venha encontrar no Senhor a direção, venha encontrar no teu Espírito o consolo, venha encontrar em Ti, meu Deus, ajuda, que elas não se sintam desalentadas, mas que elas possam sentir que em tudo a Tua mão está a cercá-las, a guardá-las, a gerar justiça sobre aquele lugar. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que não se faça impunidade, que no nome de Jesus Cristo, tudo o que aconteceu, Senhor, seja revestido em justiça, que as pessoas sejam atendidas, que elas sejam restituídas nos seus bens materiais. Não dá para restituir aqueles que já se foram, mas que ela encontre no Senhor consolo, que ela encontre no próximo, naqueles que estão lá fazendo ajuda, elas encontrem, meu Deus, a presença do Teu Espírito. Pedimos, meu Deus, pelas vidas que estão lá auxiliando, por essas pessoas que estão voluntariamente ajudando. Pedimos pela vida dos bombeiros que estão prestando esse serviço tão poderoso, tão precioso, meu Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada família de bombeiros que estão lá incansavelmente trabalhando, resgatando corpos. Ó Senhor, enquanto igreja, nós clamamos nessa manhã a Tua misericórdia, Senhor, o Teu favor. Senhor, meu Deus, estende os Teus braços, estende a Tua mão e atende, socorre, Senhor, socorre, e se cumpra a Tua justiça, se cumpra o Teu favor, se cumpra a Tua fidelidade, se cumpra a Tua bondade sobre cada um deles, em
em nome de Jesus. Pedimos, meu Deus, pelo congresso que teremos em março. Pedimos pela vida do pastor Lucas, que está se preparando, que nos trará uma palavra abençoada. Que o Senhor possa fortalecer o teu filho, possa enchê-lo da tua presença, possa enchê-lo de ousadia, possa, meu Deus, inspirá-lo. Em nome de Jesus, pedimos, meu Deus, pelas nossas santificação, meu Pai. Que entendamos, ó Senhor, que encontramos no Senhor, meu Deus, a santificação necessária para continuarmos caminhando. Entendemos que no Senhor, meu Deus, a santificação está em olhar com os olhos de obediência, em olhar, meu Deus, para aquilo que devemos fazer de forma correta. Senhor, nos separa o nosso coração da nossa carne, separa o nosso coração dos nossos julgamentos, separa o nosso coração, meu Deus, daquilo que de alguma forma desagrada o teu Espírito, e crie em nós, meu Deus, a santificação que precisamos ter em amar o próximo, em conviver com as diferenças do próximo, em abençoarmos uns aos outros. Nós queremos ser gerados nessa santificação. Abençoa-nos, ó Senhor, enquanto igreja, que tenhamos a comunhão do teu Espírito em nós, que sejamos fortalecidos num só propósito, num só ensino, num só pensamento, num só Deus, que és paz de todo. Nós queremos essa comunhão gerada em nosso coração. Não queremos viver apenas uma comunhão de festas ou de eventos transitórios, mas queremos viver a comunhão um com o outro, Pai, nos importando sim uns com os outros. É essa comunhão que queremos, que pedimos a Ti que seja gerada em nosso coração, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã que deseja uma oração, que tenha algum pedido específico para que a gente possa orar nessa manhã? Alguém hoje na igreja que deseja uma oração? Amém? Graças a Deus. Esse momento em que nós vamos continuar adorando ao Senhor, e eu convido o evangelista Rafael para que nos traga uma ministração. Aleluia. Nesse momento eu gostaria apenas de te fazer um convite. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos contribuir, nós precisamos fazer obras sociais, nos ensina várias coisas, e por várias vezes foram ministrados estudos aqui na igreja sobre a importância de se contribuir, a importância de ajudar o próximo, a importância da contribuição de cada um de vocês para que essas portas permaneçam abertas. Nessa manhã eu só quero fazer esse convite, dizer a você que você tem a oportunidade de abençoar a casa do Senhor e de ser abençoado também nessa manhã. Eu quero só explicar para algumas pessoas que ainda não sabem. Nós temos dois tipos de envelope na igreja: o envelope branco e o envelope amarelo. O envelope branco, que a diaconisa Guilherme está com eles, ele é para ofertas comuns. Por exemplo, se você quiser se identificar, você escreve o nome no envelope. Se não quiser, não tem problema, só coloque sua oferta dentro do envelope e entrega. O envelope amarelo é um envelope de dízimos e ofertas. Dentro desse envelope tem essa fichinha que você preenche colocando a data, marcando se é dízimo, se é oferta e o valor total. Esse envelope é o que a gente devolve. A tesouraria confere, assina e te devolve. A forma da igreja ter um controle, né, das entradas da igreja, e de você também ter esse controle. Qual a importância dos dízimos? Todos os compromissos financeiros da igreja são baseados nas entradas recorrentes, né? Nós sabemos qual é o valor médio de entrada todo mês, baseando-nos no que vem marcado nesse envelope, tá? Então isso é um controle da igreja e um controle seu também, que dizime de oferta. Se você não tem um envelope como esse, você pode pedir, a diaconisa Claire entrega para você, vem o nome da igreja, o seu nome e o ano. Se você quiser ofertar
você não gosta de andar com dinheiro, nós temos uma máquina de cartão que você pode passar no crédito ou no débito, como você preferir. E de todas as formas, a igreja será abençoada pela sua contribuição e certamente a sua vida também será abençoada. Amém? Quero orar nesse momento, orar para que, por esse momento de oferta, Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade que temos de ofertar e de dizimar na tua casa. Senhor, que com o valor que cada um de nós tem condições, com o valor que cada um de nós propôs no coração, nós queremos materializar a nossa adoração nessa manhã. Que em nome de Jesus, o lar dos teus filhos seja abençoado, o lar dos teus filhos seja alcançado, que hajam novas oportunidades. Nós cremos que Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, e que a vida profissional, acadêmica, financeira dos Teus filhos seja alcançada, Senhor, pela Tua graça abundante. Em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar, louvando ao Senhor, você pode trazer suas ofertas e seus dízimos. Você pode trazer suas ofertas e seus dízimos e colocar no baúzinho que vão trazer aqui. Amém? Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, outro lugar em mim, confessarei que
mais uma vez te bendizemos por esse momento de dízimos e ofertas. Te peço nesse momento uma bênção, uma inteligência administrativa, Senhor, sobre a vida de cada um de nós aqui presentes. Que tudo que nos vier à mão, como fruto do nosso trabalho, seja administrado de maneira eficiente, seja administrado de maneira inteligente. Que a Tua graça, Senhor, nos alcance e multiplique, Senhor, as nossas moedas. Em nome de Jesus. Queridos, antes que nós passemos aos avisos, eu gostaria de estender um pouco das nossas orações, no momento de intercessão, e pedir que os irmãos orem pelo concílio que está havendo nos Estados Unidos da Igreja Metodista. O resultado desse concílio vai ter um impacto sobre as igrejas metodistas em todo lugar do mundo, inclusive a nós, na América do Sul. Então vamos pedir que o Senhor conceda que o resultado venha a ser de forma positiva, que as pessoas venham ter o coração aberto, voltado para essa administração, voltado para o público LGBTQI, que as decisões que sejam tomadas lá não criem impacto sobre nós, né? Mas que a obra de Deus continue. E gostaria de dizer a todos vocês que nós temos lá uma irmã que ora por nós. Temos a irmã Judite, grupo de oração, e nesse grupo de oração nós temos a irmã Judite, que está sempre em contato com a igreja, com o pastor Rávio, e que visita outras igrejas e que pede oração por nós, da Igreja Metodista IPEG. E nós queremos estender os nossos agradecimentos ao grupo de oração da Igreja Metodista Unidas, e pedimos à irmã Judite e todos os demais que fazem parte desse grupo de oração, que Deus nos conceda a graça, a bênção, que vocês possam ser em tudo sempre superabundadas na graça e no amor de Deus. Muito obrigada por orar por cada um de nós. Então oremos e pedimos: Senhor, concede que esse momento que está vindo, que as decisões que sejam tomadas segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja presente em cada ato, em cada decisão que está sendo tomada, e que isso não venha a ser um obstáculo para o crescimento do Teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Vamos passar aos avisos. Nós teremos, a partir desse mês agora de fevereiro, uma agenda da ação social. Nós vamos fazer uma visita à casa de Santo André, no Gama, e o pastor Marvel vai trazer uma prédica explicando como se dará essa agenda social a partir desse mês, qual o objetivo. Nós vamos ter também nos dias 9 e 10 de março o congresso com a vinda do pastor Lucas, com o tema Uma Brecha no Armário, uma perspectiva de inclusão eclesial plena. E nos dias 21, 22 e 23 de junho haverá o retiro da Igreja Metodista IPEG. Então oremos por cada uma dessas ações que serão tomadas no decorrer deste ano na igreja. Comunicamos também a todos os membros e a todos que desejam participar do retiro, que aqueles que quiserem já ir parcelando, nós estamos agora no mês de fevereiro, que será em junho, nosso retiro, mas aqueles que desejam já parcelar, procure a tesouraria, aquela moça linda, maravilhosa ali, que é a japonesa Adriana, minha esposa, e a evangelista Rafael, tá bom? Que Deus em Cristo, lindo e maravilhoso, que Deus em Cristo nos abençoe, amém? Nesse momento eu passo a palavra ao pastor Marco para a ministração nessa manhã. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como estamos aqui na casa do Senhor, eu vou começar explicando para vocês um pouco da nossa agenda de ação social, em especial na Casa Santo André. Eu enviei para vocês, há um mês atrás, enviei para todos os membros, uma agenda de ação social que também vai ser cumprida. A Casa Santo André, em especial, foi um clamor que surgiu e nós vamos atender a este clamor.
E eu gostaria de começar com um texto de John Wesley, fundador do movimento metodista no século XVIII, em que ele diz o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Com esse texto, queridos, nós fomos chamados a um despertamento nesse ano de 2019 para a ação social da igreja. E essa ação social, ela começou com oração, com planejamento, e algumas coisas foram surgindo. Dentre elas está o clamor da Casa Santo André. Essa casa é uma casa de acolhimento a pessoas que estão em situação de rua. As pessoas às vezes saem para trabalhar, passam o dia no trabalho e não tem para onde voltar. Elas vão para esse abrigo, passam a noite, no outro dia saem para trabalhar e seguem a sua rotina. E tem um prazo determinado em que elas podem ficar na casa. Acontece que algumas dessas pessoas não têm trabalho e realmente tinham uma situação precária, não têm familiares e passam necessidades além da necessidade de alimento e roupa. São pessoas às vezes que têm problemas mentais, tem pessoas que têm deficiências e vão para este abrigo e acabam ficando nesse abrigo, passando toda a sua vida no abrigo. Lá nós nos deparamos com algumas pessoas que durante o dia trabalham e vão apenas para dormir, e outras que passam o dia inteiro neste abrigo. Atualmente a Casa Santo André está com 104 pessoas, mas ela tem capacidade para atender 230 pessoas. Lá nós visitamos os dormitórios, fomos no refeitório, né? No refeitório. Nos dormitórios nós encontramos, são dormitórios coletivos divididos em duas alas, uma ala feminina e outra ala masculina. Lá eles não recebem mães com crianças, apenas mulheres que não tenham crianças. Lá nós encontramos também heterossexuais, homossexuais e travestis. Pessoas que vão para lá buscar acolhimento, buscar ajuda e precisam realmente deste acolhimento. A Casa Santo André, ela conta com verba do governo. Porém, há 5 meses a Casa Santo André não recebe um centavo do governo. E há 5 meses eles estão tendo que se virar para conseguir alimento, roupa e manter os lençóis de cama e tudo funcionando perfeitamente. E pagar os funcionários. Todos que trabalham lá são voluntários e recebem apenas uma ajuda de custo. Como o governo já não paga há 5 meses, muitos dos funcionários deixaram de ir. Hoje eles estão com um quadro de funcionários reduzido abaixo da metade. E os que permaneceram estão se desdobrando para cumprir as atividades que os outros faziam. Eles tinham vários polos em outras cidades satélites e tiveram que fechar todos esses polos. A exemplo disso, um dos polos funcionava aqui em Taguatinga, acho que há 3 ruas aqui, próximo à igreja. E eles tiveram que fechar porque não tiveram condições mais de pagar aluguel e de manter sem ter funcionários. Lá no Gama, a central deles, é um espaço grande. Esse espaço foi cedido, eles fizeram uma reforma e já estão trabalhando há um bom tempo nesse mesmo local. E agora o dono do imóvel também que recebeu aluguel, por volta de R$15 mil mensal. Eles não têm condição alguma de pagar o aluguel e estão lutando na justiça para permanecer recebendo essa verba e manter os trabalhos em funcionamento. O clamor veio no seguinte sentido: há uma necessidade de roupa, necessidade de alimento, necessidade de acolhimento. A igreja se moveu em função desse clamor e nós fizemos uma visita, e dessa visita surgiu uma agenda de ação social na Casa Santo André para esse primeiro semestre de 2019. E essa agenda vai acontecer da seguinte maneira: isso em concordância com a agenda de ação social que nós já temos na igreja. Em fevereiro, nós vamos ajudar essa casa com a entrega de doações de roupas. Nós já recebemos bastantes roupas aqui na igreja, estamos selecionando. E alimentos. Quais são os alimentos? Nós precisamos de 10 sacos de arroz de 5 quilos. 5 quilos, né? O marido já veio assim.
5 quilos. 10 sacos de arroz de 5 quilos nós precisamos e 10 litros de óleo. Todos estão convidados a participar dessa ação social. E faremos um culto no dia 23/2, que dá no sábado. Todos estão convidados a participar deste culto lá na Casa Santo André, que fica no Gama. Eles abriram esse espaço para que a gente faça o culto, converse com todas as pessoas que são acolhidas ali. Em março, nós entregaremos mais doações de roupas, mais alimentos. Acontece que nós vamos cumprindo mês a mês, e eu preciso que nós entendamos isso. Mês a mês nós vamos cumprindo e falando, cumprimos isso aqui. Ah, pastor, eu quero trazer logo 20 sacos de arroz, 30 sacos de arroz. Cuidado que você pode atrapalhar alguma coisa a mais que tenha na agenda. Então vamos cumprir aquilo que nós estabelecemos e propomos para a Casa Santo André. Então hoje nós temos um pedido de 10 sacos de 5 quilos de arroz e óleo. E a realização desse culto vai ser no dia 23. Em março, um ônibus vai sair daqui pela manhã, um ônibus ou uma van vai sair daqui pela manhã e vai buscar as pessoas que são atendidas lá, e eles vão assistir o culto aqui conosco em domingo pela manhã. Vai ser no dia 10/3. Eles virão participar do nosso culto e nós vamos acolhê-los aqui. E nesse dia nós vamos servir o café da manhã para eles. E nesse dia nós vamos servir o almoço para eles também. Pastor, mas não é muita gente não? É muita gente. Mas juntos a gente consegue atender esse povo todo. Em nome de Jesus, eu conto com o esforço de cada um dos membros da igreja. Se nós somarmos as forças, nós conseguiremos cumprir essa agenda. Nós temos uma agenda que vai de fevereiro ao mês de junho. E em julho nós faremos uma reavaliação e veremos quais são as necessidades para o segundo semestre. Por um momento, nós queremos trabalhar em cima dessa agenda. Posso contar com a ajuda de todos que estão presentes aqui? Sim. Pastor, mas eu não congrego aqui, não tem problema, você pode mandar sua ajuda, você vem aqui no dia que nós formos fazer o culto, vem participar, vamos fazer a visita lá à Casa Santo André, se envolva. Isso é uma questão, não é uma questão de religião, é humanidade, tá? Então vamos trabalhar em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, na semana passada nós falamos um pouco sobre o ministério de Jesus em ensinar as pessoas. E eu comecei a pregação falando que o ministério que Jesus exerceu foi um ministério tríplice. Quem lembra o que significa isso? O que é o ministério tríplice? Jesus curava, pregava e ensinava. Jesus exerceu um ministério tríplice. Na parte do ensino, nós falamos um pouco sobre aqueles que não tinham condições de aprender o que Cristo estava ensinando, porque viviam dentro de um sistema que era totalmente ultrapassado e incapaz de absorver os ensinos de Jesus. E falamos sobre aqueles que deliberadamente não queriam aprender. São duas coisas diferentes. Aqueles que não têm a capacidade de aprender porque estão envolvidos em um sistema que os impede de aprender o que Cristo estava ensinando, e aqueles que deliberadamente não queriam aprender. E eu fiz a seguinte pergunta: como ensinar quem não quer aprender? E falei até, citei como exemplo aqui algumas pessoas da igreja que são professores, trabalham na área da educação e também convivem com esta questão, né? Como ensinar pessoas que não querem aprender? E então, nós falamos um pouco sobre a construção de um espírito ensinável. O que é um espírito ensinável? É aquele que tem a capacidade de aprender e quer aprender. É aquele que tem as condições necessárias para aprender e está disposto a aprender. Eu disse a vocês, devemos construir um espírito ensinável da seguinte maneira: devemos estar dispostos a aprender coisas novas. Pessoas que não estão dispostas a aprender coisas novas, elas não se encaixam com o ministério messiânico.
porque Cristo veio anunciar novidade. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Cristo veio trazer novidades. Cristo veio trazer boas novas. As pessoas precisavam ter essa disposição para ouvir e aprender coisas novas. Lucas capítulo de número 11, verso de número 1. Os discípulos de Jesus vão até ele e dizem o seguinte: Senhor, nós vimos que os discípulos de João sabem orar e nós não sabemos. Ensina-nos a orar. Olha que pedido maravilhoso. Ensina-nos a orar. E a partir desse pedido surge o maior ensino sobre oração. Foi quando Jesus explicou sobre oração usando o Pai Nosso como modelo. E Jesus então disse aos seus discípulos: quando vocês orarem, vocês devem orar da seguinte maneira. E então ele vai e discorre todo o Pai Nosso, e os seus discípulos então entendem este ensino sobre oração. Segundo, para construir um espírito ensinável, eu preciso estar disposto a reconsiderar muito do que já aprendi e, em alguns casos, abrir mão de muitas coisas que eu já aprendi e achava que era certo e não são. Eu preciso reconsiderar toda a minha história de vida. Em alguns momentos, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E isso não aconteceu com os fariseus, por exemplo. Porque os fariseus haviam aprendido muito sobre a lei e não estavam dispostos a abrir mão de nada da lei e de nada dos costumes que eles vinham nutrindo durante toda a vida. Terceiro, precisamos estar dispostos a uma renovação. Sem essa renovação da nossa mentalidade, não conseguiremos aprender o que Cristo tem a nos ensinar. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 2, dizendo que nós temos que ter uma mente transformada pela renovação que nos é oferecida pelo Espírito Santo. Segundo, ou quarto, melhor dizendo, nós devemos dar importância ao que realmente tem importância. Há pessoas que não conseguem ter um ensino ensinável porque dão importância a coisas que não têm importância, não são relevantes. São pessoas que não estão concentradas em coisas que realmente são relevantes para a sua história de vida e para o meio em que ela está inserida. Quanto a isso, eu abro um parêntese aqui e digo a todos vocês: nós precisamos estar inteirados do que está acontecendo pelo mundo afora, viu, queridos? Às vezes a gente entra na igreja e se comporta como se a igreja fosse uma caixinha, né? A gente se preocupa só com as coisas que nós temos aqui, com a nossa vida aqui, com a nossa religiosidade aqui e o mundo que se explota. Nós precisamos ter uma visão geral da situação da humanidade, porque igreja só se faz igreja quando exerce a sua identidade. Sabe qual é a identidade da igreja? Aqueles que são chamados para fora. Aqui nós nos reunimos para nutrir a comunhão. Fora daqui é que nós exercemos a fé. Porque fé tem obras. Como que nós vamos demonstrar a nossa fé? Com obras, com ações, alcançando quem necessita. Faça obra para pessoas que não têm necessidades. Oferece cura e tratamento para quem não está doente. Consegue compreender isso? Nós precisamos ter uma visão do que realmente importa. Em último lugar, eu disse, para construir um espírito ensinável, nós devemos estar prontos para ouvir e devemos ser tardios em falar. Nós aprendemos aqui que pessoas que têm dificuldade de ouvir têm dificuldade de aprender. Melhor dizendo, pessoas que não estão dispostas a ouvir. Há quem não ouça, há quem não ouve porque tem algum problema, mas há quem não ouve porque não quer ouvir. Foi doutrinado a falar, a pedir, a expressar, a sempre achar que todo mundo e toda situação é uma grande... Como que é o nome daquele negócio que eles consultórios? Um grande divã, né?
Em todo lugar que ele está, ele só quer falar, ele só quer derramar tudo que ele está sentindo, tudo que ele está pensando. Ele fala na igreja, fala na família, fala com os amigos, fala no trabalho, fala na rua, fala. Ele foi programado para falar, não aprendeu a ouvir. A construção de um espírito ensinável depende de uma disposição para ouvir, muito mais do que falar. Hoje, nós vamos falar sobre um outro enfrentamento do ministério de Jesus, que tem a ver com esse ensino da construção de um espírito ensinável. Nós vamos falar sobre animosidade espiritual. O que seria, na verdade, uma animosidade espiritual? A definição de animosidade é felicidade vã, ou felicidade vazia, sem fundamento. Sabe aquelas pessoas que parecem que são meio bobo alegres, assim, qualquer coisa, nossa, impressiona, tudo é muito impressionante, tudo é muito divertido. A animosidade é uma alegria vã, vazia, sem fundamento. Cristo teve isso como um dos enfrentamentos do seu ministério, porque os discípulos ficaram maravilhados ao estar com Cristo. E eles precisavam, sim, estar maravilhados, contentes, felizes, gratos, mas tudo isso de maneira comedida e fundamentada. Porque quando não temos uma alegria que é fundamentada em coisas realmente consistentes, nós corremos um sério risco de nos tornarmos pessoas abobadas na fé. Pessoas que se alegram com coisas que não têm fundamento e que não produzirão fruto algum para a vida dela e para a vida das pessoas que estão à sua volta. Segunda definição, animosidade espiritual é uma disposição temporária, sem efeito. É o chamado fogo de palha. A animosidade espiritual é definida por aqueles que chegam e falam assim: não, pastor, vamos fazer, vai acontecer, assim que tem que ser, que não sei o que. Cria uma expectativa, gera um anúncio muito grande, e quando pensa que não, tudo se esvai. Quem já queimou palha aqui? É rápido, não é? A palha é rápida, você riscou ali, acabou tudo. Ao mesmo tempo que o fogo sobe lá em cima, né? Intenso, rapidamente ele se desfaz. A animosidade espiritual é uma disposição temporária sem efeito. Veio, passou. Eu estou com uma vontade de fazer as coisas corretamente hoje. Eu estou com uma vontade de ajudar o ser humano hoje. Eu estou com uma vontade de fazer tantas coisas boas pela humanidade. Daqui a alguma hora você procura a pessoa e ela diz: passou. Passou, pastor. Foi só uma disposição temporária. Hoje eu levantei assim, sabe, os passarinhos cantando na minha janela. Estava tudo tão perfeito. Eu levantei hoje pensando: eu preciso ser uma pessoa que contribui para o bem dessa humanidade. Foi. Jesus enfrentou isso em seu ministério. Lucas capítulo de número 10 e Mateus capítulo de número 10, que foi a leitura oficial de hoje, tem uma relação muito próxima. Porque em Mateus capítulo de número 10, o texto diz que Jesus separa os seus discípulos, comissiona os seus discípulos, orienta os seus discípulos e envia os seus discípulos. Em Lucas capítulo de número 10, o texto diz que os discípulos voltam da missão. E ao retornar da missão, eles começaram a passar o relatório. E ao passar o relatório, felizes da vida, começaram a dizer: Senhor, é impressionante o que aconteceu. O Senhor nos deu autoridade. E onde nós chegávamos, se houvesse algum enfermo, nós orávamos e ele era curado imediatamente. Os demônios se submeteram às nossas ordens. Nós expulsamos demônios. Nós curamos enfermos. Nós vimos como se Satanás caísse do céu como um raio. Foi grande a sua queda.
estamos felizes por isso. Cristo, ao ouvir essa mensagem, orienta os seus discípulos ou adverte os seus discípulos dizendo o seguinte: é bom que tudo isso aconteça, sim, que os demônios se submetam a vocês, que os enfermos sejam curados, que as maravilhas aconteçam, mas vocês não devem ter toda esta alegria, toda esta euforia apenas por isso. Cristo então ensina aos seus discípulos dizendo: antes, vocês devem se alegrar. O coração de vocês deve estar transbordante de alegria, porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. É a alegria da salvação. Cristo contrapõe a alegria da salvação com a alegria da manifestação. Você sabe a diferença? Você sabia que existem cristãos que vivem pela manifestação e não pela salvação? São aqueles que valorizam tudo o que Cristo, que Deus pode lhe fazer, o que Deus pode fazer com sua vida. São aqueles que ficam maravilhados quando ouvem um testemunho que um paralítico andou, quando sustentam a sua fé num testemunho de alguém que contou que tinha um câncer e foi curado do câncer. É uma alegria e nós devemos sim glorificar a Deus por isso, mas nós não podemos fundamentar a nossa fé nisso. É isso que Cristo está dizendo. A alegria maior da nossa vida é a da salvação. Você sabe por que Cristo estava tirando essa manifestação como um sustentáculo para a fé e colocando a salvação como o fundamento maior da fé? É porque quando a salvação é o fundamento maior da nossa vida, se Cristo curar, estamos felizes. Se Cristo não curar, também estamos felizes. Se Cristo levantar um paralítico, glória a Deus por isso, que maravilha. Se o paralítico não levantar, continuamos firmes com Cristo. Se ele atender a minha oração, eu vou ficar feliz. Mas se ele não atender a minha oração, eu estou feliz também. Porque a alegria da salvação é a certeza de que a nossa vida é eterna. O que limita as nossas expectativas e esperanças aqui nessa terra, sabe o que é? É a morte. Mas a certeza de uma vida eterna nos garante que aquilo que não podemos viver aqui, não podemos ter aqui, em Cristo plenamente viveremos e teremos. A vida é eterna. Não seremos limitados pelos anos, pelo tempo que temos aqui. Cristo advertiu os seus discípulos: antes, vocês devem estar felizes e regozijar, porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. A salvação é mais importante do que qualquer outra manifestação que aconteça nessa terra. E você sabia que há religiões que fundamentam todo o seu fazer cristão na manifestação e não na salvação? São as igrejas que valorizam as manifestações espirituais. Onde não tem manifestações espirituais, Deus não está presente. A salvação, ela não é como uma manifestação que faz com que as pessoas ovacionem, faz com que as pessoas glorifiquem, falem em voz alta e cantem alegremente. A salvação é uma ação silenciosa de Deus que traz ao nosso coração a certeza e a convicção: tudo pode se acabar, mas eu estarei guardado em Deus. A disposição temporária é uma das características presente no ministério de Jesus como um dos seus enfrentamentos. Jesus chegou a contar uma parábola em Mateus capítulo de número 21, do verso de número 28 a 31, dizendo o seguinte: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu, disse: Senhor, sim, eu vou, é claro. Você já viu aquelas pessoas que têm a resposta pronta? Esse era o filho com a resposta pronta. Meu filho faz tal coisa.
eu vou. Estou à disposição. Só que o texto diz: o filho que respondeu sim ao pai, não foi. Por algum motivo, ele desistiu de cumprir aquilo que acordou com o seu pai. E nem o comunicou. Nem chegou no pai e disse: pai, o senhor pediu para fazer tal coisa, eu disse que faria e não pude fazer porque aconteceu isso e isso. Ele nem se justificou. Ele simplesmente disse: vou fazer. Não fez e não falou nada. Como se nada tivesse acontecido. Porque uma das características da animosidade espiritual, sabe qual é? É a falta de valorização aos pactos que são feitos. A palavra dada. A palavra entregue. A animosidade espiritual não se preocupa com isso, ela só quer criar uma imagem, ela só quer mostrar para as pessoas: eu estou fazendo. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas são tentadas a mostrar que fazem, mesmo sem fazerem nada. Vivemos uma época da aparência. Cria-se uma aparência, uma imagem, e mostra-se isso para todas as pessoas, dizendo: olha só, a internet contribui com isso, com as mídias sociais, né? Aí você entra no Facebook e você vê os likes, né? Quanto mais like a pessoa tem, mais o seu ego se alegra e fica feliz, fala assim: poxa, o fulano de tal está caindo na graça do povo. Porque a mídia, a sociedade, esse sistema mundano nos ensina a criar uma imagem. O filho disse sim aparentemente, sem valorizar a palavra, sem valorizar aquele momento, sem se importar com o compromisso que ele estava fazendo. Simplesmente disse sim e não fez. Mas o texto continua e nos diz: dirigindo-se ao seu segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este filho lhe respondeu: pai, eu não vou fazer não quero. O texto diz que o filho respondeu: não quero. E no meio do caminho, por um motivo ou outro, ele reconsiderou a sua resposta ao pai, pensou e disse: quer saber? Eu vou fazer o que meu pai pediu. Foi lá e fez. E então Jesus disse: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aquele que lançou a palavra dizendo que faria e não fez nada, ou aquele que disse que não faria e acabou fazendo? Jesus então lança essa pergunta e traz o seguinte ensino: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que Cristo estava ensinando aqui aos fariseus e ao sistema arcaico de costumes e lei mosaica é que aquelas pessoas que de prontidão ou aparentemente tinham uma prontidão espiritual, não conseguiram cumprir essa vontade de Deus. Mas aqueles que eram rejeitados e viviam à margem do convívio social, religioso, familiar, estas pessoas que viviam dentro de um sistema de exclusão, conseguiram entender a mensagem de Cristo e se arrependeram. É isso que Cristo está dizendo. Acontece que o foco da animosidade espiritual, ele é lançado sobre os fariseus e todos aqueles que viviam em um sistema religioso improdutivo. Pessoas que não produziam na fé, mas tinham uma aparência de alguém que era muito fervoroso, de alguém que servia a Deus, de alguém que estava na presença de Deus. Mas é como aconteceu com a figueira, em que Cristo foi procurar frutos, ela só tinha folhas, mas não tinha fruto algum.
sistema religioso improdutivo. A animosidade espiritual é justamente quando chegamos ao estágio da vida religiosa, em que nós nutrimos a nossa religiosidade, conseguimos cumprir a agenda da religiosidade, mas infelizmente, a nossa alegria é sem fundamento e a nossa disposição é temporária, vai passar. Todos aqui na vida já tiveram altos e baixos, sim ou não? Sim. Tem momento que a gente está bem, está lá em cima, tem momento que está lá embaixo. Trazendo essa reflexão dos altos e baixos para a sua vida espiritual. Pense comigo, quantos altos e baixos você já teve? Alguns vão dizer, pastor, já perdi a conta, tive vários. Mas há uma preocupação muito grande quando a maioria, quando contamos e encontramos que o número maior é de baixos. A gente senta lá embaixo, senta lá embaixo, senta lá embaixo, senta lá embaixo, senta lá embaixo. E esse sentar lá embaixo não é no sentido de se humilhar, não, porque estar lá embaixo também tem um sentido de se humilhar na fé, de se curvar, isso é uma maravilha. Mas é sempre estar lá embaixo do, estou fraco, não dou conta, não vou fazer. Pastor, o negócio está tão difícil. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. A vida religiosa é a alegria que sempre é esporádica na sua vida. A disposição espiritual daquelas pessoas era um costume, mas precisava ser preservado, porque eles tinham uma imagem. E qual era a imagem? A imagem de santos homens de Deus. Pessoas que criavam uma aparência. Jesus, em Mateus capítulo de número 23, chegou a dizer: os fariseus, os escribas, alargam os seus filactérios, as suas cordas, as suas caixinhas, representando os mandamentos, alargam as suas roupas, porque eles queriam que toda a sociedade os considerasse como pessoas santas, corretas. Uma aparência. Quais são os perigos da animosidade espiritual? Primeiro, a inversão de valores. Valoriza-se elementos da vida cristã. Por exemplo, valoriza-se a manifestação em detrimento da salvação. São os movimentos que atraem multidões de pessoas que querem ver a manifestação divina. Eu quero saber o que é que esse Deus tem a me oferecer. Eu tenho uma doença e quero uma cura. Eu sou paralítico e quero andar. Eu quero falar em línguas, eu quero ter visões, eu quero ter dons espirituais se manifestando em mim. Valoriza-se as manifestações e se esquecem do outro lado, que é a salvação. Valoriza-se aquilo que arrepia o corpo, né? Tem hora que a gente está no culto, não tem? Uma vez eu ouvi o seguinte testemunho, uma pessoa chegou até mim e falou assim: olha, quando fulano de tal canta, essa parte do meu corpo aqui arrepia todinha. A outra não, dessa parte para cá arrepia toda, né? Arrepia do alto da cabeça, planta dos pés. Tem uns que sentem bolas de fogo, né? Sinto um fogo no meu... Por aí vai. As manifestações, elas são atraentes. São atraentes. As manifestações fazem com que multidões vivam alimentadas por milagres e, infelizmente, alguns desses milagres jamais aconteceram. Mentiras, ilusões. Cristo nos adverte a fundamentar a nossa fé na salvação. Você sabe por quê? Porque o princípio da salvação é Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Esse é o fundamento da fé. Esse é o fundamento da fé. Segundo perigo, a descontinuidade dos propósitos.
A animosidade, ela traz descontinuidade às coisas. Por quê? Em um momento eu quero fazer e vou fazer. No outro eu não quero fazer e não vou fazer. E nesse jogo de eu quero, não quero, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, daqui a 2 dias, daqui a 1 hora, que são coisas muito rápidas, vai lá e vem cá, vai lá, vem cá, vai lá e vem cá. A descontinuidade é uma quebra. Toda quebra de compromisso é pecado, viu, queridos? Toda quebra de compromisso é pecado. Jesus ensinou da seguinte maneira. Quais são as consequências da animosidade espiritual? Primeiro, fanatismo religioso. Toda animosidade espiritual gera fanáticos. São aqueles que vivem eufóricos, felizes com coisas que não são fundamentos para a fé. Mateus capítulo de número 23, no verso de número 1 ao verso de número 7, Jesus lança uma série de 9 ais, salvo me engano são 9 ais, contra os escribas e fariseus. Depois você confira, Mateus capítulo de número 23, verso de número 1 ao 7. Que duro é ouvir a palavra ai. E em resumo, Jesus estava falando com pessoas que eram fanáticas pela lei, fanáticas pela religião. Não era algo saudável. Consequências da animosidade espiritual: constante inconstância. Que paradoxo, né? É uma constante inconstância. Você nunca sabe quando é que está bem, quando é que não está, quando é que a pessoa está embaixo ou está em cima. Nunca se sabe. Os discípulos e Pedro, apavorados com a tempestade, Mateus capítulo de número 14, logo após presenciarem um grande milagre de Jesus. Vou perguntar aqui a pastora Ana. Pastora Ana, qual sentimento você acha que teria se visse Jesus multiplicando pães e peixes e você sendo escolhida para distribuir os pães e peixes e sair de lá ainda carregando 12 cestos cheios? Qual sensação, qual sentimento você teria em seu coração? Ia ficar maravilhada, né? Quem sabe choraria, né? Daria glória, sairia contando para todo mundo: gente, Jesus multiplicou pães e peixes. E esse multiplicar aí não é pegar a massa lá pronta e produzir, esticar um pouco e diminuir o tamanho do pão para ver se dava para mais gente. Não! Ele já pegou o pão pronto e os peixes prontos. E comeria um pouquinho, né? E deu graças pelo pão e pelos peixes. E mandou que fosse repartido. Que maravilha! O coração de todos aqui se encheria de alegria, sim ou não? Mas logo após isso, ao sair de lá, Jesus vai e faz o seguinte: ô Pedro, reúne aí os outros, entrem no barco e passem para o outro lado. Eu vou ficar e vou orar. Mais tarde eu vou encontrar com vocês. Depois de uma maravilha dessa, todo mundo deve ter saído de lá cheio da glória, né? Glorificando, nossa, gente, que coisa maravilhosa, que milagre grandioso. Uma multidão foi alimentada com quantos pães? 5 pães e quantos peixes? Olha que maravilha, glória a Deus, aleluia. E foram glorificando, entraram no barco e foram. De madrugada começa uma grande reviravolta. E essa reviravolta, ela vem como prova, queridos, de que as manifestações, elas não podem ser o fundamento da nossa fé, mas a salvação, que é Cristo Jesus. Porque logo após terem vivenciado um grande milagre, a tempestade vem no mar, os discípulos estão ali, Jesus vai encontrá-los pela madrugada, melhor dizendo, e ao verem Jesus se aproximar, todos começam a gritar, amedrontados, achando que era um... E menino, quem tem Cristo tem medo de fantasma? Esses dias eu estava falando com a pastora Ana, foi ontem, eu estava falando com a pastora Ana, a gente estava preparando o culto, eu falei com a pastora Ana, quem tem medo de macumba vive macumbado. Quem
Quem tem medo de fantasma vê fantasma. A fé é assim. A pessoa, quando ela tem medo de macumba, ela vive tendo, toda vez que ela vai receber uma oração, alguém vê um prato de macumba feito para ela. Aí ela chega na igreja, o pastor ora comigo, porque disseram para mim que tem um prato de macumba feito para mim. Mas está com Cristo? Me conte aí um pouco da sua história de fé. Ah, pastor, eu me converti e tal, já vi acontecendo isso. Mas está com Cristo e mesmo assim você tem medo dessas coisas? Os discípulos viram algo que parecia, olha só, Kleber, parecia um fantasma. Nem sabiam se era um fantasma. E começaram a gritar. Você imagina um bando de homem barbado. Pescadores gritando com medo de aquilo que parecia ser um fantasma. A inconstância é uma característica daqueles que vivem a animosidade espiritual e não o fundamento espiritual das coisas. A animosidade espiritual, ela faz com que as pessoas em momentos de aflição, em momentos de tribulação, duvidem, tenham medo, recuem, questionem, briguem com Deus e até digam: aonde está o Senhor? Quando a fé é fundamentada na salvação, Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: quando eu estive convosco, a única coisa que eu quis saber entre vós foi sobre Cristo e este crucificado. Porque esta é a pregação máxima do Evangelho. Cristo deu a sua vida por nós e isso tem que ser suficiente para que estejamos na presença de Deus. Tem que ser suficiente. A quebra de alianças é uma característica da animosidade espiritual. Quebra de pactos, de juramentos. Lucas capítulo de número 22, verso número 33. Jesus chama Pedro e os seus discípulos e vai conversando e de repente fala para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou ser morto. Quer ver uma prova de animosidade espiritual? Pedro, eu vou ser morto, vou ser levado, vão me prender e vão me matar. Pedro de imediato se levantou, peito cheio, né? Eita, homem com sangue nos olhos, né? Senhor, se o Senhor for preso, eu irei contigo. E se for levado à morte, eu morrerei contigo. Nem pensou no que estava falando. Nem pensou. Isso é animosidade espiritual. Empenha uma palavra que ele não pode cumprir. Lucas capítulo de número 22, verso número 54. Alguém pergunta: tu não é um dos dele? Eu nem conheço quem é Jesus. Nem sei quem é esse Cristo. Pedro nega Jesus. A animosidade espiritual é uma quebra de aliança, é uma quebra de juramento, é uma quebra de pacto. É aquele que fala sem pensar, sem medir as consequências. Pedro é um exemplo de animosidade espiritual neste período da sua vida. Agora vamos fazer o seguinte: vamos tentar converter a animosidade espiritual em fé. E para a gente fazer isso, vamos seguir esses passos aqui. Primeiro, tenha disposição para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10. Segundo, tenha propósitos firmes. Antes de dar a sua palavra, pense nas consequências. Jesus ensinou em Mateus capítulo de número 5, verso de número 37. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. E o que passa disso? É o diabo no teu corpo. Queridos. Porque você está mentindo. Você está dando uma palavra sem pensar nas consequências e lá por dentro você já sabe que não vai conseguir cumprir. Depois, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. E em último lugar, ore pedindo fé e ações de fé. Quando a animosidade espiritual
fundamenta a nossa fé e vivemos pelas manifestações e não pela salvação que Cristo promoveu às nossas vidas. Nós nos tornamos fanáticos, nos tornamos judicialistas, legalistas, nos tornamos pessoas vazias da presença de Deus e improdutivas. O Senhor quer que nós tenhamos sentimentos que sejam gerados pela presença do seu Espírito em nós e que sejam propósitos firmes. Coloque-se em pé nessa hora. Este ano, em uma das orações que nós fizemos, nós pedimos a Deus: Senhor, nós não podemos ser uma igreja, um grupo de autoajuda. Não é esse o propósito da igreja. Nós não somos um grupo de autoajuda. Nós não podemos ser uma igreja vazia de propósitos. Nós não podemos ser uma igreja vazia de fundamentos. Nós não podemos ser aqueles que vivem a fé de uma maneira irresponsável. Eu falo hoje e amanhã eu já desfaço o que eu falei, e às vezes nem desfaço, eu simplesmente deixo o tempo apagar. O tempo não apaga pecado, meu Deus. Só existe uma coisa que apaga o pecado: é o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. E o Filho que deu a sua palavra que não iria, e depois se arrependeu e disse que faria. Jesus comparou com aqueles que ouviram a pregação de João. Sabe qual era a pregação de João? Arrependei-nos. O arrependimento cristão implica pelo menos 4 ações. Primeiro, reconhecimento. Eu reconheço que errei. Segundo, reversão. Eu mudo a direção. Se estava caminhando no caminho errado, eu tenho que mudar de direção. Terceiro, eu preciso de maleabilidade. Durante essa nova trajetória, eu preciso estar disposto a moldar a minha vida ao caráter de Cristo. Maleabilidade é a capacidade de se adaptar a esse novo caminho, de se encaixar nesse novo caminho, de dizer: Senhor, eu me entrego, eu me abro para Ti. Há um filme aí que está sendo anunciado, que vai ser lançado esse ano, que fala sobre uma pessoa que viveu um milagre. E no trailer do filme há uma palavra de oração em que a mãe do rapaz que esperava um milagre, ela diz o seguinte: Senhor, eu me entrego. Que nós tenhamos essa mesma coragem de dizer: eu me entrego, Senhor, muda a minha vida. E em último lugar, a última ação chama-se convergência. Eu tenho que ter foco. Já reconheci o meu erro, já mudei de direção, já estou me adaptando a essa nova vida e deixando Cristo mudar a minha vida. Eu tenho um alvo a alcançar. Eu tenho que atingir este alvo. Alguém vai tentar me desviar dele. Situações vão tentar me desviar desse alvo. Eu mesmo. Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz. Senhor, me livra de quem eu sou. Porque às vezes nós mesmos nos sabotamos. É assim, não é? Nós nos sabotamos. Me livra, Senhor. Me faz ter foco naquilo que eu tenho de fazer. Esse alvo, Cristo. Esse alvo, amados, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo. Deixando para trás todo embaraço, que possa me impedir, eu prossigo para o alvo. O alvo é a nossa eterna redenção em Cristo Jesus. Não deixe nada mudar do foco. E nesse fazer cristão, algumas coisas vão sendo colocadas nas suas mãos para que você faça. Outras pessoas precisam caminhar, trilhar essa mesma trajetória. E você vai ajudando essas outras pessoas, dizendo para elas o seguinte: não é fácil. Não é fácil.
Mudar não é fácil. Vocês concordam comigo, queridos? Mudar não é fácil. Mas juntos nós vamos conseguir. Vamos somando forças. Vamos aprendendo. Tropeçou, levanta. Né? Enfraqueceu um pouquinho, levanta. Vamos caminhando, vamos caminhando. Há um alvo a ser alcançado. Então eu pedi em oração esse ano: Deus, encha a nossa igreja de propósitos firmes em tua presença. Firmes, firmes. Nenhuma descontinuidade. Nenhuma descontinuidade, Deus. O tempo apagará. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. Feche os teus olhos. Senhor, eu oro com o teu povo. Todos que vieram aqui nessa manhã, visitantes, membros da igreja, congregados. Eu quero te pedir que a tua graça seja transbordante no coração dos teus filhos. Que a animosidade espiritual ceda lugar à fé fundamentada na salvação. Que a animosidade espiritual ceda lugar à fortaleza que só o Espírito Santo pode nos dar. Queremos sim, Senhor, ter preocupação com a nossa palavra. Queremos que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Queremos ser firmes de propósitos. Queremos ser uma igreja fundamentada, Senhor, não apenas em uma fé que é uma falácia, mas queremos ter obras de amor, obras de caridade, obras de acolhimento, obras de cura, obras de tratamento, obras, Senhor, ó Deus, de consertos. Que toda descontinuidade agora seja corrigida pelo poder do arrependimento. Que cada um possa se arrepender daquilo que disse que faria e não fez, daquilo que disse que faria e não tem cumprido. Senhor, que cada um se arrependa deste pecado e possa caminhar contigo. Que sejamos uma igreja, Senhor, fundamentada na salvação correta, que é Cristo. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos e ajuda-nos a fazer o que é correto. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Vamos cantar esse tipo de oração. Aí mesmo onde você está, em pé, cante esse tipo de oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar. Somente
gostaria de fazer essa confissão pública. Venha, nós queremos orar com sua vida. Há mais alguém nessa manhã? Em nome de Jesus. Há mais alguém nessa manhã que gostaria de confessar Jesus publicamente como o único e suficiente Salvador da sua vida? Estenda suas mãos para cá e nós vamos orar pelo Jefferson. Deus de graça. A tua palavra nos diz, Senhor, que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Hoje, em uma atitude de confissão pública, o teu filho vem à frente. E nós oramos agora pedindo que uma graça sobrenatural venha sobre ele. Uma fortaleza de fé seja instaurada em seu coração. Que o amor de Deus possa ser transbordante na vida do Jefferson. Que ele receba, Senhor, da tua parte, a graça necessária para continuar nesta caminhada. Perdoa os pecados, limpa, lava, Senhor, quebra todas as cadeias de transgressão. Que em nome de Jesus venha sobre ele o perdão divino. Nós, Senhor, o abençoamos em oração, em nome de Jesus. Eu convido toda a igreja a uma confissão pública coletiva. Vamos todos dizer, diga comigo. Nós confessamos Jesus como único e suficiente Salvador, justificador, protetor das nossas vidas. Deus em Cristo te abençoe, Jesus. Pode ser assim. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos. A pastora Ana tocou num ponto aqui. Em fevereiro nós temos o Concílio Geral das Igrejas Metodistas nos Estados Unidos. A Convenção Metodista se estende nos Estados Unidos, Europa, em vários países da Europa, Ásia, em alguns países aqui do Caribe. E hoje nós estamos pedindo a todos os membros, orem, para que as decisões que vão ser tomadas lá influenciem positivamente todas essas igrejas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a Convenção Metodista nos Estados Unidos é a segunda, se não me engano, é a segunda maior convenção americana protestante. Toda decisão que eles tomam não tem a ver apenas com o meio metodista. Várias outras igrejas vão seguindo as mesmas decisões. Então eu peço a você que orem para que seja um momento gracioso para as nossas vidas. Em março, nós receberemos um representante da igreja argentina, a Igreja Metodista da Argentina. O pastor Lucas estará conosco, ministro de Deus. E a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Está encerrado. Dê um abraço apertado.